Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom ver você aqui. Que a graça e a paz do Senhor possa estar contigo, e essa graça e essa paz possa preencher todo o teu ser, e você ser, então, ministrado pelo Senhor. O Senhor nos deu a sua palavra, a sua revelação para nós, e estamos aqui para agora ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas vidas. Muito bem, no início do culto então nós assistimos um vídeo, sobre a igreja perseguida. Nós vimos rostos, na verdade a gente não viu, porque estava oculto por uma questão de segurança, essas pessoas, elas não podem ser reconhecidas, porque senão elas correm risco de serem mortos, serem presos, Então, mas a gente ouviu um pouquinho do depoimento delas, e a gente consegue perceber na fala daquelas pessoas uma força impressionante, uma força que foge da nossa compreensão, uma força que o mundo não consegue entender. Quem sabe nós olhando e ouvindo esses testemunhos, nós imaginamos, por exemplo, a oração de Estevão, quando ele estava ali prostrado, e aquelas pessoas todas com pedras nas mãos, e começando então a apedrejar Estevão, e ele começa a orar e falou: Senhor, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. E Estevão ali sendo apedrejado, ele começa a orar por aqueles que estavam matando, e ele morre então apedrejado, clamando pela vida daquelas pessoas. E entre aquelas pessoas tinha um em especial, que o texto diz que estava ali Paulo. Paulo estava ali participando do apedrejamento de Estevão. Quem sabe Estevão estivesse orando ali e aquela oração tinha um endereço claro, Quem sabe o coração de Paulo. Muito tempo depois, Paulo se converte e se torna aquele Paulo que nós conhecemos. Mas ouvindo esses depoimentos, talvez a gente comece a ter ideia do que era aquela oração de Estevão. Que talvez você fale: puxa, eu tentaria correr, fugir, eu tentaria me esconder, sei lá, mas ele não tinha para onde ir. Se ele não fosse apedrejado ali, ele seria apedrejado em outro lugar, mas ele estava ali e o que restou para ele foi clamar. Como quem dissesse ao Senhor: prepara meu lugarzinho que eu estou chegando, porque daqui eu não arredo o pé. Das minhas convicções e da minha fé no Senhor, isso eu não abro mão. E quando a gente fala da igreja perseguida, a gente está falando de uma igreja que não arreda o pé, de uma igreja que não importa se vão me torturar, eu vou continuar buscando a Deus. E é exatamente por isso que nós iniciamos esta celebração, esse tempo de palavra, fazendo essa reflexão, com essa verdade de que a história do povo de Deus, ela é marcada por uma opressão contínua. A história do povo de Deus, ela é marcada por perseguição. Como eu disse, talvez, e muito provavelmente, você não sinta essa perseguição que os nossos irmãos lá da Coreia do Norte sofrem, outros irmãos na China sofrem, outros irmãos espalhados em todos os cantos sofrem. Mas existem outras perseguições que chegam até nós. Desde o dia, lá no Egito, o povo de Deus é marcado por uma perseguição. É marcado por esse confronto. E é disso que nós vamos falar. Não do confronto em si,
mas de algo muito especial, é que mesmo diante de todas essas lutas, esses confrontos, estas perseguições, cada geração, até chegar nos dias de hoje, as perseguições não prevaleceram contra eles. Na canção que foi tocada no início, diz que o Coliseu não pôde parar a igreja. Os leões não pararam a igreja. Se você estudar a história, e muitas pessoas atribuem ao Coliseu, mas na verdade o que acontecia com os cristãos não era nem no Coliseu, era numa outra área lá em Roma, que era chamado de Circo de Nero, onde eles colocavam os cristãos lá para divertir o povo. E lá acontecia então todo o massacre. Nada parou a igreja, nada pôde parar o avanço da igreja. E para isso eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no texto desta noite, o texto que vai fazer menção a respeito de perseguições, Salmo de número 129, seguindo a nossa jornada do Cântico dos Degraus. Esse é mais um daqueles que o povo entoava enquanto se dirigia a Jerusalém, em uma das 3 festas típicas. E esse é um dos salmos de peregrinação, Cântico dos Degraus ou salmos de romagem. Salmo de número 129 diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Seja como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Palavra do nosso Deus, Salmo de 129. O tema da mensagem de hoje é justamente o que foi mencionado: não prevaleceram contra nós. Não prevaleceram contra nós. Como eu disse, a história do povo de Deus ela é marcada por uma opressão contínua. O Salmo ele abre com um lamento coletivo, um chamado para que Israel se lembre da opressão sofrida desde a sua juventude. Quem sabe lembrando a época do Egito. Quem se lembra, O povo, Israel foi para o Egito por causa daquela fome que deu na época. Quem que era governador lá no Egito? Uma chance, o pessoal que é bom de Bíblia aí. E por isso o povo foi para lá? Lembra? Não. Um certo José, quem se lembra dele? José, que foi vendido como escravo, aí os irmãos venderam ele como escravo e foi para o Egito, e de repente aconteceu toda a história dele, e ele se torna governador, e aconteceu que houve grande fome, e o povo teve que correr para o Egito para buscar alimento, porque José era o cara que estava coordenando tudo aquilo. E daí tem todo o episódio que ele encontra a família e tal, e José fala assim: não, venham todos morar comigo aqui no Egito. E ele leva o povo de Israel ali para o Egito. O povo da promessa então vai para o Egito e começa a morar ali. Só que sobre o povo de Israel existia uma promessa, não é? Vocês vão crescer e vão se tornar uma grande nação, vocês vão encher a terra. Já existia essa promessa. E eles foram para o Egito, e o que aconteceu no Egito? Começaram a crescer. O povo começou a crescer, passou gerações,
trocou o faraó, mudou, já tinham se esquecido de José já tinha morrido e tal, passou, e esse povo então que já não conhecia toda a história, falou assim, peraí, esse povo aí está crescendo demais, esse povo está crescendo demais, eles vão ficar muito numerosos, e eles vão acabar dando problema para a gente. Já sei, vamos escravizar esse povo. E eles então armam, contratam os feitores e começam a fazer um jugo sobre aquele povo e escravizam o povo de Israel. E daí tem toda a história, depois surge Moisés e eles sofrendo ali, e Deus então liberta eles do Egito. Então lá do Egito eles já começam a sofrer essa perseguição, eles já começam a sofrer com essa afronta sobre eles. Se a gente for para Juízes, a gente vê o povo sofrendo com as investidas dos filisteus, atacando e destruindo tudo. Se avança ali para Reis, você encontra o povo sofrendo na mão dos assírios, e finalmente chegando ao exílio babilônico. Ou seja, perseguição atrás de perseguição, opressão atrás de opressão. Então, essa metáfora aqui do verso 3, quando ele fala que lavradores araram nas minhas costas, lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, é exatamente para ilustrar e mostrar o quanto o povo sofreu na pele toda a opressão. Isso expressa não apenas um sofrimento físico, com açoites e enfim, surras que eles levavam, mas também espiritual e emocional. Porque imagina, você tem uma promessa e você não consegue enxergar essa promessa a curto, médio e nem longo prazo. Você não consegue enxergar. O que você enxerga é o quê? Perseguição em cima de perseguição. Imagina quantas gerações foram passando, e naquela época não tinha essa palavra bonita que a gente tem aqui, né? A Bíblia bonitinha, toda diagramada assim, na mão de cada um, não tinha. Lá era tudo oral. Então era passado via oral, ia contado de pai para filho, para o neto, e assim ia de geração em geração. E imagina uma geração lá na frente que o meu tataravô contou a respeito de uma terra que manda leite e mel, e um dia a gente vai para lá. Tá, legal, né? Bacana. Mas o que eu vejo hoje são açoites. O que eu vejo hoje são prisões. O que eu vejo hoje são perseguições. Geração após geração. Essa era a realidade. Com toda certeza eles não sofriam simplesmente com as dores no seu corpo, mas eles sentiam na sua alma, nas suas emoções. Quem sabe aquele mais fraquinho na fé pudesse falar assim, puxa, será que existe mesmo essa nova terra aí? Será que existe mesmo essa promessa? Será que a gente vai alcançar? Talvez hoje, 2025, alguém chega e fala assim, esse céu não vai existir não. Jesus está vindo de quê? E há muito tempo está falando que ele vai voltar e não voltou ainda, né? Cadê esse Jesus que está demorando? Está vindo a pé? É mais ou menos isso, algo distante, que não poderia imaginar quando seria, mas existia essa promessa, e o povo então, ele ia crendo, buscando e confiando, mas sentindo na própria pele, nas suas emoções, o peso das perseguições. Mas o verso 2 ali, ele termina com uma sentença ali muito importante. Que ele fala, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Mas não prevaleceram contra mim. Como quem está apanhando
e de repente fala assim, não está doendo. Quem já viu isso, né? Apanhando, sofrendo, fala, mas vamos em frente. O povo então declara, muitas vezes me angustiaram, não agora, desde a minha mocidade, mas eles não prevaleceram contra mim. Lavraram nas minhas costas sulcos, sabe? Buracos, assim como um arado que passa na terra, faz aquela fenda, faz aquele buraco. Fizeram isso nas minhas costas, mas não prevaleceram contra mim. Essa é uma memória coletiva do povo. Eles iam declarando enquanto iam em direção a Jerusalém. Muito sofrimento, mas jamais a destruição total. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 19 até o 24, diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do abismo e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Ele começa falando da aflição e da amargura. E ele fala que a minha alma se lembra disso. Já viram aquela expressão, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Era mais ou menos isso. Eu me lembro de todas as aflições que eu sofri, todas as perseguições, toda a amargura, mas a minha alma, ela continuamente se lembra disso, e ela até se abate dentro de mim. Mas, diante de tudo isso, eu quero trazer à minha memória, não esse sofrimento, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me empurra para as promessas que Deus me deu. Olha o que o profeta coloca: as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Eu estou sofrendo, eu estou passando por muitas aflições, mas eu sei que se não fosse a misericórdia do Senhor, eu já tinha sido exterminado. A minha fé já teria sido aniquilada. As misericórdias se renovam a cada manhã. O que vemos em Israel aqui no nosso texto, vemos hoje na Igreja de Cristo, vemos hoje nos nossos dias. Cristãos ainda hoje vivem perseguições, enfrentam opressões, talvez não como aquelas do povo no Egito, talvez não aquelas do povo como esses que a gente ouviu da igreja perseguida, né? Se a gente olhar a nossa realidade aqui. Mas existem pelo menos 3 perseguições, opressões. A primeira delas é a física, né? Natural, a física. Onde a gente viu que em países onde o cristianismo é proibido, ele é considerado um crime você ser cristão. Mas nós precisamos permanecer fiéis. 2 Timóteo 3,12 traz uma recomendação importante. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Alegre-se. Alegre-se. Todos que quiserem viver piedosamente, olha a boa notícia para você: você vai ser perseguido.
É para nós hoje. E essa perseguição, ela pode acontecer também na forma psicológica e moral, como em ambientes acadêmicos. Tem a Isa aí que está estudando, né? Em ambientes escolares, pressão psicológica, professores que querem impor suas ideologias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, e o cristão muitas vezes se sente oprimido, se sente pressionado, quase que uma voz solitária ali dentro, uma opressão. Nos dias de hoje, estou falando de 15 anos atrás, não, estou falando de hoje, existe muito. Moral, né? Você é crente, é sério que você vai naquela igreja, você dá dinheiro para o pastor? Eles falam assim, né? Você lá dá dinheiro para o pastor? É sério que você vai naquela igreja lá? É sério que você acredita em tudo isso que estão falando? É sério que você acredita no céu? É sério que você acredita em inferno? Existe a opressão espiritual, como no desgaste diário de nós vencermos a nossa carne, vencermos o mundo e permanecermos fiéis ao Evangelho. Uma opressão que o inimigo tenta fazer em nós, ele faz, e ele ataca para tentar abalar a sua fé, atacar as suas fraquezas, para que você venha pecar, para que você continue vivendo uma vida escravizada no pecado. Opressão espiritual. Opressão é diferente de possessão, tá? Opressão não é eu fiquei encapetado, não é isso não, tá? Isso é possessão. Opressão é o que o diabo faz todos os dias com cada um de nós. Quando você pega a Bíblia para ler, te dá aquele sono terrível. Você nem estava com sono, né? Mas você pegou a Bíblia, teu olhinho já começa a fechar. É meio-dia, né? Você está com sono já. Você vai orar e vem aquele sentimento: puxa, estou perdendo aquele programa na TV. Você acha que isso é por acaso? É o diabo agindo para que você não busque a Deus. Opressão é aquilo que o diabo faz para te impedir de vir à igreja, para te impedir de buscar a face de Deus, te impedir até de pedir ajuda. É aquela voz que você ouve, dizendo assim: ó, você não vale nada, tá vendo? Ó, pecou de novo, olha como você é um lixo. Para de ir para a igreja. Pecou outra vez. Tinha pecado na semana passada, ele pecou de novo, tá vendo? Você é um hipócrita. E o diabo vai jogando, porque onde é o campo de batalha dele? A nossa mente. E ele nos oprime tentando vencer. E muitas vezes tem vencido muitos cristãos. Nós precisamos cuidar. Percebe que a perseguição existe hoje. Não é aquela perseguição lá do Egito, mas hoje nós sofremos perseguição. Nós estamos num embate que a Bíblia fala que não é contra carne nem sangue, mas é contra os espíritos deste mundo, que tenta nos afastar de Deus. A igreja ainda hoje, ela é sulcada. Lembra dos sulcos, né? Ai, arroa nas minhas costas, fez sulcos nas minhas costas. A igreja ainda hoje, ela é sulcada nas suas costas, mas ela não é destruída. Ela não é destruída. Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no texto que a gente leu logo no início da nossa celebração de hoje: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O apóstolo Paulo falando
Sofremos um monte, mas nós não seremos destruídos. Porque a igreja pertence a Deus. Tertuliano, um teólogo do século II, disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, essa frase nasceu da observação de que quando a igreja era perseguida, era quando ela mais crescia. Como uma semente que você joga na terra ali, e ela cresce. Então, ou seja, toda vez que um cristão morria, era como uma semente que era jogada na terra, e a igreja crescia. Sabia que a igreja cresceu? A fase que a igreja mais cresceu foi na época que ela era mais perseguida. Tem os cristãos que se encontram regularmente às escondidas. Por que a igreja não acaba? Por que ela não some de vista? Por que essa igreja perseguida ela permanece até hoje? Sofrendo como ela sofre. Por quê? Porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. Vai perseguir? Persiga. Porque quanto mais perseguição, mais nós iremos crescer. Mais nós iremos crescer. Eu falei de Estevão, né? Depois da morte dele, a igreja, se você ler ali Atos 8, acho que é 8, né? Depois da morte de Estevão, a igreja se espalha. Ela começa a se espalhar e sabe o que os cristãos fazem? Se escondem nas suas casas? Não. A igreja então ela se espalha por causa da perseguição, mas eles começam a anunciar a palavra de Deus. A partir ali da morte de Estevão, você começa a ver a igreja saindo para todos os santos, e o texto fala que eles pregavam o evangelho e a igreja crescia. Quanto mais perseguição, mais nós cresceremos. Isso acontece hoje. Isso acontece hoje. Você já foi alvo de zombaria? Você já foi alvo de tentaram te silenciar de alguma forma? Ou zombaram da tua fé? Garanto que muitos aqui já enfrentaram isso em algum momento da sua vida. Olhares de deboche, olhares de reprovação por causa da sua fé. A dor ela não é nova, ela não começou agora, mas a dor da igreja começou há muito tempo. A dor do povo de Deus começou há muito tempo. Porém, não é sem propósito, não é sem um motivo claro. Se nós abrirmos lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago 1, versos 2 ao 4, diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então, meu irmão, você sofre zombaria, você sofre algum tipo de perseguição, você sofre algum ataque na sua vida, na sua rotina diária, tende por grande alegria o fato de passar por isso. Porque saiba que se você se manter perseverante, não vai lhe faltar nada. Não vai lhe faltar nada. O Senhor Jesus vai cuidar de todas as coisas. Depois de descrever tudo isso, voltando para o nosso salmo,
a gente vê uma declaração surpreendente. E aqui, a gente sempre precisa ler as Escrituras e tentar se imaginar nelas, né? Se imaginar naquele cenário ali. E no verso de número 4, se nós lemos, né, ele começa falando da angústia, lá 1, 2, 3, ele fala, mas o 4, sabe como que eu leio esse 4? Que diz assim, ó, mas o Senhor é justo e cortou as cordas dos ímpios. Só isso, o verso 4. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sabe como é que eu leio? A pessoa declarando isso aqui, ela conta todas as suas lutas, todas as suas mazelas, tudo aquilo que está sofrendo, mas de repente ele chega aqui, ele para, ele dá aquele suspiro, sabe aquele suspiro? Mas o Senhor tem cuidado de mim. Mas o Senhor cortou as cordas. Sabe essas cordas que estão batendo nas minhas costas? Sabe esses chicotes que estão estalando nas minhas costas? O Senhor cortou todas elas. Como quem dá aquele suspiro e fala, uau, acabei de te contar as minhas dores. Mas o Senhor cortou essas cordas. Ele cortou essas cordas. Importante a gente entender que o povo de Deus, ele não é definido pelas suas feridas. Ele não é marcado simplesmente pelas suas feridas, mas pela sua fidelidade ao Senhor, enquanto sofre. Essa é a marca. Quando chegam para Pedro e falam assim, ó, a gente vai libertar você daqui, mas eu não quero que você fale mais desse Jesus. E o que ele diz? Parafraseando, né? Versão Éder, tá? Versão bíblica do Éder. Depois do que eu vi Jesus fazer, depois do que eu ouvi o que ele falou, depois de ver tudo que ele fez, inclusive na minha vida, você acha que eu vou obedecer você? Ou obedecer a Deus? Não antes. E ele sabe. E continua pregando. Continua pregando. Isso logo depois de ser solto da prisão. Olha que irônico. Então a igreja, ela é marcada pela sua fidelidade a Deus. É uma igreja que tem sim as suas marcas, tem sim as suas chagas de toda a jornada que ela trilhou. Mas não é isso que a marca. A marca dela verdadeira é a sua fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Você já parou para pensar em todos os discípulos, como foi que eles morreram? Tirando João, né? Lá na ilha de Pátmos, mas todos os demais, eles foram martirizados. E que fé é essa que resiste até o fim? Que fé é essa? Que fé é a minha? Que fé é a sua? Que por qualquer bobeira murmura contra Deus. Que por qualquer coisinha deixa de buscar a Deus. Que fé é a nossa? Nós precisamos olhar para trás e ver a história de todos aqueles que viveram antes de nós. E não para que você faça exatamente o que eles fizeram, mas para que você construa a tua história, que lá na frente ela possa ser digna de ser olhada e falar assim, uau, aquele irmãozinho lá da igreja de Castro, olha o que ele viveu, olha o que ele passou, olha o que ele enfrentou, e hoje estamos aqui. Nós precisamos olhar o sofrimento dos outros e não falar assim, nossa, que nozinha, ai, que pena, né? Ai, Jesus, como você deixou acontecer isso com ele? Não, precisamos olhar e falar, louvado seja o nome do Senhor.
pela vida de cada um deles que perseveraram, que puderam olhar e quem sabe dizer assim: uau, apesar de tudo isso, o Senhor cortou as cordas, o Senhor aliviou o jugo. É isso que nós precisamos levar a sério. O Senhor é justo e Ele cortou as cordas. É uma pausa triunfante, é uma fala de: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor venceu todas as coisas. Isso que eu estou enfrentando é nada diante daquilo que o meu Senhor sofreu. A gente tem uma visão muito infantilizada da obra de Cristo na cruz. A gente tem uma ideia muito romantizada daquilo que Jesus fez. Dias atrás estava conversando com o Daniel e a gente falando da cruz. E eu falando assim que a cruz, ela só é importante para nós porque ela está vazia. Um Jesus ali crucificado não tem valor nenhum para nós. Mas uma cruz vazia, essa tem valor para mim e para você. Porque mostra que o meu Cristo triunfou. Ele venceu a morte e Ele não está mais naquele madeiro. Ele ressuscitou, Ele não está mais morto, mas Ele vive. E Ele vive, Ele venceu a morte para me dar vida. Nós temos que falar isso, para me dar vida, bem na primeira pessoa mesmo. A gente fala: Deus nos amou, Deus morreu por nós. Não, fala: Deus morreu por mim. Porque você sabe o traste que você é. Você sabe exatamente o pecador que você é. Na frente dos outros a gente até parece santinho, né? Na frente dos outros a gente até fica engomadinho, arruma assim, coloca um terno, fica todo engomadinho, todo demonstra a minha santidade. Olha como eu sou santo, estou aqui, sou a quarta pessoa da Trindade. Mas nós sabemos quem realmente nós somos. E Deus também sabe. E Ele olhou para você e morreu por você. Simples assim. Ele te amou. E qual que é a sua resposta? Nossa, Deus morreu por nós. Não, morreu por mim, que não vale nada. E por isso, a minha resposta a Ele é: Senhor, porque um dia o Senhor cortou as cordas, eu não tenho medo de sofrer. Eu não tenho medo de ser zombado. Me lembro quando eu era criança, eu recebia muita piadinha na escola, porque eu não fazia o que os outros faziam. Nem vou falar os termos que eles falavam para mim. Sofria. Para uma criança ouvir e de repente chegar em casa e falar assim: por que eu não posso ir na balada lá e fazer o que eles estão fazendo? Por que eu não posso? Não sou aceito no meio deles. Mas o Senhor, Ele vai nos conduzindo e a gente é ministrado, a gente cresce e a gente vai entendendo os princípios do reino de Deus e daí sim a gente começa a entender a nossa identidade em Cristo Jesus. E então a gente percebe que a gente não somos nós que estamos na contramão do mundo, é o mundo que está na contramão. Não é você que está fazendo o contrário do mundo, é o mundo que está fazendo o contrário do que deveria ser feito. Percebe? Quem está errado nessa jogada aqui? E nós precisamos pegar isso e falar: Senhor, eu preciso te responder. Eu preciso dar uma resposta ao Senhor. Diante de tudo que Ele fez, eu preciso dar uma resposta para o Senhor. E essa resposta é uma vida de fidelidade. Senhor, eu não vou abrir mão. Senhor, eu não abro mão. E eu vou fazer tudo o que for necessário para crescer em santidade.
vencer os meus próprios desejos, vencer os meus vícios, vencer a minha preguiça, vencer a minha mesquinhez, vencer a minha carne, mesmo que eu sofra zombaria, mesmo que eu sofra perseguição, mesmo que eu seja esculachado, mesmo que eu seja deixado de lado, mesmo que eu seja abandonado, eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou permanecer. Essa precisa ser a nossa resposta ao Senhor. Essa precisa ser a nossa resposta ao Senhor. Não simplesmente vir no culto aqui, levantar a mão quando está cantando, e não. A sua resposta ela precisa ser diária. O vir ao culto aqui, só para te ilustrar, ela é só uma consequência de tudo que você já viveu durante toda a semana, sabia disso? O vir ao culto aqui não é o topo da lista. Não, eu sou crente agora, né? Então deixa eu fazer a lista. Primeiro lugar, vir ao culto. Não. O vir ao culto aqui é só uma consequência. Senhor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque lá ouviram meus irmãos, lá vou ser ministrado, lá o testemunho do irmão lá, que ele vai dar, vai me engrandecer, ele vai fazer com que eu, agora eu posso continuar a minha jornada, porque se Deus fez isso com meu irmão, Ele faz isso em mim também. Percebe? Lá na igreja, então, eu vou adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele é bom, por tudo que Ele é perfeito. Mas é só uma consequência dos outros 6 dias que você viveu. Agora, se eu não vive 6 dias na presença do Senhor, não se iluda que domingo você vai chegar aqui e vai ser o discípulo amado. Qual resposta você tem para dar ao Senhor? Qual resposta você diz ao Senhor? Deus continua cortando as cordas. As cordas do medo, as cordas da culpa, as cordas do vício, as cordas da vergonha. Sabia que Deus não se surpreende com o teu pecado? Sabia que quando você peca assim, Deus não chega assim e fala: não acredito. De novo, Renato? Não acredito, Renato. Não. Meu Deus, não, Ele é Deus, então. Ele não se surpreende, sabe por quê? Porque Ele conhece a nossa natureza. Ele te conhece. E quem sabe o que Deus está esperando é falar: ok, e agora, o que vai vir depois disso? O que vai vir depois do teu pecado? Qual é a tua resposta diante do pecado que você cometeu? O que você vai fazer agora? É ali que aparece o discípulo. É ali que aparece o cristão de verdade. Que sente o peso da culpa, que sente o peso do pecado e fala: Senhor, me perdoa. Eu me quebranto na tua presença, eu me rendo diante do Senhor. Imundo homem que eu sou, sujo, me perdoa. Aí Deus olha para você e fala: aí sim, porque eu estou vendo não as tuas palavras, mas eu estou vendo o seu coração. E se com o teu coração você confessar o teu pecado, eu sou fiel e justo para te perdoar e te limpar, como passa ali, pega no lenço umedecido, o nosso filho se suja ali, prestes para sair, né, quando vai para a igreja, assim, se sujou tudo, pega ali, limpa rapidinho, pronto, agora está pronto, vamos embora. Quando nós nos arrependemos e temos uma vida santa e pura diante do Senhor, quando nós pecamos, nós não temos esse peso da vergonha, porque eu sei que se eu chegar para o Senhor com um coração sincero, Ele vai me perdoar e vai me purificar de toda injustiça. Não sou eu, o pastor Neto está falando, é a palavra de Deus para mim e para você. Somos livres da culpa. O diabo vai te acusar. De novo, Heber, de novo você errou, Heber. Está vendo, cara? Para que você vai na igreja, cara? Errou de novo. Olha, você não vale nada. Esse é o diabo falando. Mas o Senhor Jesus olha para nós
e fala: não, vem cá, porque eu sei quem você é, e eu quero perdoar, e eu quero limpar todas as suas feridas. Eu quero limpar todas as feridas. Temos ainda a oportunidade de fazer isso. Chegará um tempo que isso não será mais possível. Chegará um tempo que esse não será mais o nosso escape. Então eu aproveito para crescer na minha vida. E as opressões, elas servirão para que eu possa amadurecer, colocar a minha vida diante do Senhor e falar: Senhor, verdadeiramente eu quero ser livre. Verdadeiramente eu quero ser uma pessoa livre. Como diz em João 8,36, né? Se pois o Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. A justiça do Senhor não falta, ela sempre estará presente. A fidelidade de Deus sustenta o seu povo na dor. Em 2 Pedro, nós estamos encerrando já. 2 Pedro, no capítulo 3, diz, verso 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe o que isso significa? Não importa se o que você cometeu hoje, antes de vir para o culto aqui. O Senhor te conhece. E Ele quer te limpar. E Ele te dá a oportunidade de passar a sua vida limpo. Porque o interesse dele é que ninguém se perca. E nós precisamos chegar: Senhor, eu errei. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu pedi perdão para pessoas dentro da igreja. Desde que da adolescência para cá, eu já perdi a conta já. Quantas vezes eu cheguei para irmãos da igreja e falei: me perdoa porque eu sou um traste. Me perdoa porque eu te magoei. Isso não é sinal de: nossa, você nunca vai ser ninguém, olha só, você sempre está. Não, é sinal de sabedoria e entendimento de que eu não sou nada e eu preciso da graça do Senhor para amadurecer, para crescer. Então hoje eu posso errar com você, mas se não hoje, amanhã eu chego para você e me perdoa. Vamos continuar caminhando juntos? Vamos continuar trilhando juntos? Porque isso é que importa. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Mesmo que pareça demorada, o Senhor é paciente com todos nós. Mas a justiça do Senhor virá. E eu quero estar em dia com o Senhor. Eu quero estar limpo diante do Senhor. Eu quero estar todo dia pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa, tem algo que eu fiz. Por isso o texto fala: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, se eu errei, nem percebi que errei, me mostra, para que eu possa ser guiado pelo caminho eterno. Meu irmão, a palavra de hoje é isso, para nós enxergarmos que as perseguições sempre virão sobre nós, sobre a igreja, sobre a tua vida. Porém, se você permanecer fiel, se você permanecer ligado à videira, nada disso vai te derrotar. Você pode tropeçar, mas você não vai ficar prostrado. A igreja não vai parar. Ela nunca parou. Ela nunca parou. E eu vou caminhar em direção àquilo que o Senhor quer para a minha vida. Essa é a realidade da igreja. Essa precisa ser a nossa realidade. A libertação. Talvez haja cordas na sua vida que precisam ser cortadas ainda.
Talvez na tua história, no teu dia a dia, existam cordas que precisam ser cortadas. Cordas que só você sabe quais são. Cordas que talvez estejam te paralisando. Laços espirituais, emocionais, que parecem te manter escravizados. Mas existe a boa notícia. Há um Deus que corta essas cordas. E Ele está aqui hoje. E Ele está presente aqui hoje. E Ele está com a tesoura aqui assim, esperando. Vem cá para cortar essas cordas. Nada pode vencer a igreja de Jesus. E você tem essa oportunidade de clamar ao Senhor que a justiça dele seja feita. O restante desse salmo ele fala disso. Ele termina com esse clamor pela justiça de Deus, mostrando para nós que a justiça virá e o Senhor não tardará, porque Ele é Deus presente. Queria que você se colocasse em pé agora. O salmista ele termina suplicando por justiça. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. E Sião aqui não representa simplesmente uma região geográfica, né? Uma cidade, mas um povo, um culto, a presença de Deus no meio da comunidade. Esse salmo nos ensina que Deus vê, conhece e julga todas as coisas. Tudo aquilo que se levanta contra a igreja. E a gente viu que perseguições vêm contra a igreja de uma maneira coletiva. Mas essa perseguição também vem individualmente, atacando você amanhã cedinho, quando você acordar. Ou talvez durante toda essa noite. Ataques vêm, mas como que você reage diante da tua ajuda? O irmão me mandou mensagem essa semana, pedindo oração porque estava se sentindo oprimido. Eu pude orar com ele. A gente precisa pedir ajuda. O problema dos crentes velhos, os crentes, é que eles não pedem mais ajuda. Eles perderam essa sensibilidade de saber que nós somos corpo. O problema do crente velho é que ele acha que já pode fazer tudo sozinho. E se esqueceu que se um membro sofre, todo o corpo sofre. E a gente está aqui para unir as forças. E falar, eu quero estar com você, eu quero te ajudar, mas você precisa querer ser ajudado. Senão não adianta. Senão as cordas não serão rompidas. Você vai continuar carregando essas cordas. E vai continuar aprisionado nas suas emoções, nos seus vícios, nos seus medos, nos seus traumas, em tudo. A gente foge quando a gente deveria correr em direção à ajuda. Me ajuda porque eu preciso. Nem que seja uma oração. Me ajuda em oração. Feche seus olhos. Eu queria que você agora orasse ao Senhor. E nesse momento você apresentasse para Deus as suas cordas. Ninguém vai te ouvir. Essa oração é tua com Deus.
E você vai falar: eu sei que tem muitas cordas aqui. Eu posso ver muitas cordas aqui. Eu queria que você apresentasse as suas cordas ao Senhor. Senhor, me livra. Me livra. Porque a morte não vai vencer a igreja. As prisões não vão vencer a igreja. As lutas não vão vencer a igreja. Porque nós estamos de pé. Fala, Senhor. Quais são as suas cordas? O que você precisa romper? Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não, fica tranquilo. Desde que você faça isso aí, no seu lugar, com o coração sincero, dizendo para Deus assim: chega de sofrer preso nas cordas, chega de ficar sofrendo tanto tempo, não consegui avançar na minha fé porque eu estou preso nessas cordas. Cordas do medo, cordas da vergonha, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. Qual a sua resposta para Deus? O tema da mensagem: não prevaleceram contra nós. Diga: essas lutas não prevaleceram contra mim. Por isso eu estou de pé. Meu irmão, faz isso com o teu coração sincero. Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. A hora do recomeço é hoje. Não importa se você tem um mês de conversão. Não importa. Não importa se você tem 50 anos, 60 anos, 100 anos de convertido. Não importa. O que importa é o seu coração sincero, que demonstra a tua fidelidade a Deus. Senhor, existem cordas de orgulho. Vem romper, Senhor. Senhor, existem cordas de medo. Vem romper essas cordas de medo. Senhor, existem cordas de insegurança. Rompe, Deus. Senhor, existem cordas de desespero. Vem romper, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor visite cada coração aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, Deus, por uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Sobre aqueles que ainda carregam cordas que os aprisionam. Pessoas, ó Deus, que o Senhor já fez tanto, inclusive já usou tanto,
mas que hoje se encontram com cordas à sua volta. Oh Jesus, estende tua mão, estende tua mão, oh Deus, e arrebenta com essas cordas, oh Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem aprisionado. Senhor Jesus, queremos ver uma igreja que permanece de pé, livre, liberta. As perseguições, elas não vão terminar hoje, elas vão continuar amanhã cedo quando nós acordarmos. Mas a diferença é que eu vou permanecer em pé, porque nada pode prevalecer a igreja do Senhor, e eu sou a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, eu faço parte da igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e eu me coloco para que o Senhor venha romper com todos os laços, tudo aquilo que me aprisiona, tudo aquilo que impede com que eu cresça e me desenvolva na fé, Senhor Jesus. Pai, eu me posiciono diante de Ti agora, clamando: Senhor, rompe com tudo aquilo que me prende, Senhor, e me faz livre. Me faz livre. Livre das garras do diabo, livre de toda a opressão do inimigo, porque eu quero ver a minha vida avançar, como a dos meus irmãos também. Eu quero ver a vida dos meus irmãos avançar, porque quando isso acontecer, a tua igreja vai avançar. Senhor, nos ajuda diante das perseguições, e Deus, em nome de Jesus, se precisarmos de mais perseguição para a gente entender, eu clamo a Ti, derrama dessa perseguição sobre todos nós, todos aqui, Senhor. Derrama da perseguição que vai nos fazer abrir os olhos e enxergar que o Senhor é aquele que vai nos livrar. Nós precisamos disso, Deus. Nós precisamos disso, para que a igreja avance, para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, como aconteceu durante todos esses anos, desde o início. Queremos mais da Tua presença, queremos mais de Ti, Senhor. Então faz isso, a começar em mim, Senhor, como pastor dessa igreja, a começar em mim, Senhor Jesus. Me ajuda, Senhor, e faz isso com todos os meus irmãos, aqueles que não puderam vir aqui, Senhor, que o Senhor faça isso na vida deles. Aqueles que acompanham pela internet, assistindo no YouTube, Senhor, abençoa, faz isso na vida deles. Senhor, nos levante como uma igreja forte, uma igreja liberta, uma igreja que anda, que caminha e que permanece em pé. Faz isso em nós, ó Deus. No nome de Jesus é que nós oramos, crendo no poder e na ação do Senhor nas nossas vidas. Faz isso, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida.